Boa noite, que a graça, a justiça e a paz sejam sobre todas as pessoas que estão nos acompanhando neste exato momento, dia 31 de dezembro do ano de 2020. Numa ocasião como esta, nós estaríamos na praia de Armação, como fizemos nos anos anteriores, em que nós celebramos a chegada de um novo ano. Em 2018 fizemos isso, em 2019 também, e nos reunimos na praia para agradecermos a Deus, para pedirmos a Ele seu socorro e direção no ano que se inicia. Obviamente, por causa da pandemia, nós não estamos nos encontrando presencialmente como Igreja Batista do Costa Azul desde março deste ano. Não apenas por causa dos decretos governamentais que existem, mas principalmente por causa do nosso entendimento que este realmente é um momento para evitarmos as aglomerações, os ajuntamentos, e mesmo neste período em que há alguma flexibilização para que as igrejas se reúnam com um número reduzido de membros, nós entendemos que este não é o melhor caminho para nós. E, além disso, há também um decreto proibindo festas, shows, aglomerações em geral. De modo que nós temos usado durante todo este ano de 2020, a partir do mês de março, estes recursos que nós temos para conversarmos, para estudarmos juntos a palavra de Deus, para proclamarmos o Evangelho, para desenvolvermos as nossas atividades. Tanto tem sido assim em relação ao trabalho secular, como também tem acontecido em relação às atividades da nossa comunidade de fé, esperança e amor. E nós não temos um culto programado para hoje, mas nós entendemos que não poderíamos deixar findar o ano de 2020, começar o ano de 2021, sem nos dirigirmos a vocês, membros da Igreja Batista do Costa Azul, pessoas que nos acompanharam ao longo também de todo esse período que eu descrevi, assistindo e participando de salas, de encontros virtuais, da escola bíblica discipuladora aos domingos pela manhã, do encontro de louvor e proclamação aos domingos à noite, usando uma sala virtual para isso, para essas atividades, e também transmissões ao vivo, feitas no canal da igreja no YouTube e também aqui na página da nossa igreja. De modo que gostaríamos muito de ter este momento e de trazer uma mensagem que entendemos ser também de fé, de esperança e de amor, mas com uma característica muito forte de reflexão mesmo, a respeito do que estamos passando e daquilo que nós temos em nosso horizonte. A nossa palavra é no sentido de pensarmos em algo que nós não tivemos este ano, pelo menos não do modo que nós gostaríamos que acontecesse, e que é algo fundamental para não apenas construirmos um ano novo em 2021, como também para inaugurarmos nova vida, para inaugurarmos novos ciclos subsequentes, para que nós possamos ter uma vida verdadeiramente digna, verdadeiramente próxima de Deus e dos seus propósitos, dos seus desígnios
para nós, humanidade que Ele criou. Durante o ano de 2020, a meu ver, embora a pandemia do novo coronavírus tenha sido algo assustador, tenha sido algo devastador, está sendo algo assustador e devastador, nós entendemos que ainda não é a pior tragédia, o pior drama, a pior dificuldade, a pior doença que se abate sobre a humanidade. A meu ver, nós precisamos prestar atenção a algo que não é novo e que ao longo da pandemia se potencializou e que também a própria pandemia tem potencializado este mal, este problema que será decisivo vencê-lo para que nós possamos ser a humanidade que Deus deseja que nós sejamos. Nós estamos nos referindo a um estado de torpor, a um estado de entorpecimento. Torpor, entorpecimento, isso tudo significa insensibilidade. São palavras sinônimas de insensibilidade, daquela atitude caracterizada pela incapacidade de se sensibilizar, de ter empatia, a incapacidade de perceber, de sentir as coisas, não apenas como algo emotivo, não apenas como um resultado de um momento de emoção. Porque embora a emoção seja algo que faz parte da nossa constituição como seres humanos, nós não estamos tratando aqui daqueles momentos fugazes, passageiros, em que nós choramos quando vemos um filme, em que nós choramos quando vemos uma cena comovente que nos comove, né? Em que nós, de alguma forma, somos tocados ou tocadas por algum fato, por algum acontecimento. Mas nós estamos falando de uma capacidade que parece que a humanidade tem perdido de sentir a realidade e de se posicionar de um modo produtivo diante dela. A palavra de Deus nos mostra alguns exemplos desta sensibilidade que está em falta. Mas antes de pensar um pouco em algumas passagens que retratam a sensibilidade que nós precisamos ter, nos lembremos de alguns traços do torpor, da torpeza, da insensibilidade presente nas nossas vidas e que se potencializou e que foi potencializador também do novo coronavírus. A insensibilidade, por exemplo, em relação à relação com a natureza. A palavra de Deus nos diz que Deus criou o homem à sua imagem, a humanidade à sua imagem, à sua semelhança, e o dotou e o deu a responsabilidade de cuidar, de se relacionar com a obra das suas mãos de um modo cuidadoso, de um modo que se caracterizasse pela preservação. Não significava que a humanidade não poderia transformar as coisas criadas por Deus, porque Ele mesmo capacitou a humanidade com um poder criativo, com um poder inventivo. No entanto, não autorizou em momento algum, não nos autorizou em momento algum a destruirmos, a usarmos os recursos que estão à nossa disposição de maneira predatória, como nós temos feito há muitos séculos, e que, com o passar do tempo, a fatura tem chegado. Os resultados nefastos têm aparecido e têm se apresentado de diversas formas.
Entre elas, o descontrole dos, das, dos seres vivos, do funcionamento dos micro-organismos, de como esses micro-organismos se desenvolvem, de como eles se proliferam, de como eles coexistem conosco no planeta Terra. A insensibilidade no que diz respeito à nossa relação com a natureza tem sido extremamente danosa. Diante, então, dessa corrida por produzir mais, por consumir mais, por lucrar, por dominar, por ter cada dia mais poder e se notabilizar como pessoas poderosas, nós temos tido então a insensibilidade em relação uns para com os outros, em relação ao nosso próximo, em relação às pessoas, de modo que em nossa sociedade tem sido naturalizada aquela prática de acumulação e sem nos importarmos com o que isso tem ocasionado para as pessoas que não têm os mesmos privilégios, que não têm as mesmas oportunidades, que são de todas as formas deixadas de fora, sem participar do bolo da produção que tem sido feita. E o que é pior, com muitos ainda iludidos, achando que porque tem algum bem, alguma propriedade, algum pertence, se sente então como quem de fato está sobre essa situação e sem estar sendo atingido ou atingida pela miséria que tem alcançado a tantas pessoas no mundo. Um mundo tão populoso, um mundo tão rico, mas um mundo também extremamente miserável. Um mundo em que apenas 1% da população concentra grande parte da riqueza mundial, enquanto que a maioria, um percentual elevadíssimo de pessoas, estão vivendo na pobreza, sem ter o que comer, sem saneamento básico, sem moradia, sem segurança, sem educação de qualidade e faltando uma série de outras coisas, porque não tem havido sensibilidade para perceber a guinada que nós precisamos dar para que isso seja transformado, para que isto seja mudado. Tem sido mais cômodo para muita gente colocar isso apenas no campo ideológico e tratam a questão do que fazer diante da desigualdade com a mesma importância que dão ao que fazer diante de um clássico Bavi, né? De que lado ficar. E aí as pessoas, no Bavi, as pessoas ficam porque gostam de seus clubes, porque aprenderam a amar os seus times, porque tem uma herança de família, porque tem uma tradição, porque tem uma identificação de uma outra ordem, de uma outra natureza. Diferentemente da questão ideológica, que diz muito de nós, o caminho ideológico que nós adotamos, muito mais do que a escolha de um time de futebol para torcer. São coisas completamente diferentes. São coisas que não estão no campo, por exemplo, do gosto pessoal. São coisas que não estão no campo do paladar, do interesse sob o ponto de vista do prazer, mas é uma coisa que tem a ver com a nossa visão de mundo, com a forma com que nós enxergamos o mundo e, portanto, tem a ver também com até que ponto nós conseguimos nos sensibilizar com aquilo que precisa ser mudado em nossa sociedade. E aí então veio a pandemia do novo coronavírus. Tivemos a última pandemia, digo, a humanidade,
em 1918 até 1921 aproximadamente, e nós não sabíamos o que era isso. Só tínhamos lido a respeito, mas não tínhamos vivido ainda esta situação. Até que, a partir de novembro, iniciando na China, e a partir de março, iniciando aqui no Brasil, a partir de fevereiro, na verdade, foi o primeiro caso aqui na Bahia, em Feira de Santana, e a partir de março, o decreto para o distanciamento social, para a suspensão de atividades educativas presenciais e para, portanto, adotarmos os cuidados necessários à prevenção da Covid-19. A partir daí, então, nós vimos também posturas de insensibilidade. Pessoas que, porque não sofreram com a doença, se mostraram e ainda se mostram insensíveis. E há casos de pessoas até que tiveram a Covid-19 ou estão com a Covid-19, até porque há muitos casos assintomáticos e há muita gente circulando por aí sem que nós saibamos exatamente quem sofreu o contágio ou não. Mas o que vimos foi uma atitude, o que vimos e temos visto, uma atitude de entorpecimento e de insensibilidade diante do sofrimento, diante da dor. O Brasil hoje está com mais de 190 mil pessoas com registro, né, de mais de 190 mil pessoas mortas em nosso Brasil, e o número de contágio aumenta cada vez mais. Nós temos tido números semelhantes àqueles que estavam acontecendo, por exemplo, em agosto, e depois houve uma abertura com uma pressão dos setores econômicos, e então começou aquilo que tem sido chamada por alguns de segunda onda, mas que aqui no Brasil tem uma característica diferente. Parece, na verdade, apenas uma continuidade mesmo do que estava acontecendo e não uma realidade de terceira onda. Porque em muitos lugares jamais os casos deixaram de cair, ou então foram usados subterfúgios, especialmente na época das eleições, de desinformação daquilo que estava realmente acontecendo, de desinformação à população, e todos então, ou pelo menos a maioria, vivendo numa situação de torpor mesmo, de insensibilidade. Uma insensibilidade que acontece desde o presidente da República até a pessoa mais simples na nossa sociedade. Nós temos hoje uma insensibilidade governamental, a insensibilidade de um líder que não consegue perceber a gravidade deste momento em que estamos vivendo. Um líder que o tempo inteiro minimizou a pandemia. Um líder que chamou a pandemia do novo coronavírus de gripezinha. Um líder que disse que se por causa do seu porte atlético, seu histórico de atleta, se ele fosse contaminado, o que muito ele teria seria como se fosse uma gripezinha ou um resfriadinho. E disse isso num pronunciamento oficial, falando à nossa nação. Um líder que foi insensível em relação também às medidas necessárias para conter a Covid-19. Um líder que o tempo inteiro se tornou uma espécie de garoto propaganda da doença, como até um agente de disseminação desse terrível vírus, circulando em vários locais, em Ceilândia, em Brasília, no plano piloto, em uma série de locais, comendo pastel
sem máscara e cumprimentando pessoas, abraçando apoiadores, circulando de jet ski, circulando de bicicleta e sem o menor cuidado. Um líder que resolveu fazer propaganda de medicamentos sem nenhuma comprovação científica de eficácia contra a Covid-19, pelo contrário, indicativos de efeitos danosos para o organismo se for usado com o intuito de tratar a Covid-19. Um líder que disseminou na sua insensibilidade notícias mentirosas, fake news, da mesma forma que usou desse expediente para se eleger, ele tem se mantido no poder utilizando a mentira. E o que é mais lamentável, temos contado também com a insensibilidade daqueles que se dizem representantes de Deus, se dizem pregadores, pregadoras do Evangelho, são líderes de igrejas. Tenho visto, por exemplo, nesta última semana, algumas pessoas, alguns pastores, inclusive da denominação que eu faço parte, dos batistas, convocando seus membros para se reunirem, para se juntarem, para passarem a noite em vigília, apesar do discurso de que serão tomados todos os cuidados. E o que é ainda mais curioso é que as justificativas apresentadas transitam em torno da comparação que é feita com as saídas que esses membros fazem para outros lugares, para irem ao shopping, para irem à praia, para viajarem. Ou seja, tratam mesmo a ida a um templo no patamar de atividades comerciais ou de lazer, né? O que não justifica, não estamos aqui fazendo a defesa de que devem estar circulando pelos shopping centers ou indo à praia ou se visitando, coisa assim, não é isso. Não estamos fazendo defesa disso, pelo contrário. Nós estamos apontando essas práticas como sendo exemplos de insensibilidade, de torpor, de dureza, de empedernimento e de despreocupação e de irresponsabilidade com as pessoas que nós afirmamos que amamos e com outras pessoas que, embora não conheçamos, somos chamados por Jesus a amá-las também. Então, nessa situação de insensibilidade, de endurecimento, de irresponsabilidade, nós temos visto as pessoas se aglomerando. Hoje, por exemplo, certamente muitos promoverão festas, estarão aglomeradas, estarão com um número grande de pessoas em suas casas, estarão se reunindo como se nada estivesse acontecendo à nossa volta, como se nós estivéssemos vivendo a normalidade. A pandemia parece que tem sido apenas objeto da imprensa, parecendo que já acabou, parecendo que todas as pessoas já estão imunizadas e ainda que tivessem, não seria essa a atitude esperada de pessoas sensíveis, de gente que de fato se importa com outras gentes. Diante dessa situação, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos inaugurar um novo tempo, não a partir da meia-noite entre hoje e amanhã, dia 1º de janeiro. Esse é um mito de todo ano. As pessoas acreditam que há, como num passe de mágica, uma mudança, uma transformação, e de que tudo vai ser diferente apenas porque o relógio ultrapassa a meia-noite. Não, nem antes era assim, muito menos agora. Nós precisamos entender a necessidade de sermos sensíveis, de estarmos atentos
a qual é a nossa participação real, para que de fato vivamos não apenas um ano novo, não apenas 365 dias de novidades, mas comecemos uma nova vida. A palavra de Deus nos traz alguns exemplos. E eu quero começar primeiramente com Lucas 1, a partir do versículo 46, que é uma passagem que ficou conhecida como o Magnificat, o cântico de Maria, depois de ter ouvido o anúncio do anjo de que ela seria mãe do Salvador, e depois de ter visitado sua prima Isabel, e de ter ouvido aquelas palavras de sua prima, de que ela era bem-aventurada, bendita, Isabel exclamou, é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. E aí então Maria cantou e disse, minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Amém. Esse cântico de Maria revela, entre outras coisas, que a misericórdia do Senhor, como diz o versículo 5, estende-se aos que temem a Deus, de geração em geração. E essa afirmação de Maria, então, nos fala de um Deus que se sensibiliza, de um Deus que tem misericórdia. Misericórdia é exatamente uma palavra que significa sofrer com o íntimo, sofrer com o coração. Significa sofrer profundamente por causa de um fato, de um acontecimento, de modo a se mobilizar para resolvê-lo, para transformá-lo, para dar alguma contribuição. E foi precisamente isso que Deus fez e tem feito. Em sua misericórdia para conosco, Ele resolveu ser um conosco. Ele resolveu descer à nossa situação e sofrer tudo o que nós sofremos. Estava orando ontem a Deus enquanto estava no banheiro e dizia: o Senhor sabe de tudo que se passa comigo. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe o que eu estou passando. O Senhor sabe tudo que eu estou sentindo. O Senhor sabe da minha dor e sabe das dores do mundo, Senhor, porque o Senhor sentiu todas elas quando resolveu ser um conosco, quando resolveu tomar o nosso lugar, a nossa condição, um corpo de verdade, sabe? De carne e osso, não era uma imagem, uma aparência, como diziam os gnósticos, mas era real, de carne e osso, uma carne que feria, que foi ferida, uma carne que foi machucada, um corpo que sentiu dor, um corpo que sentiu cansaço, que sentiu fome, que sentiu sede, um corpo que era marcado por uma sensibilidade inigualável. Há tantos relatos na palavra de Deus dessa sensibilidade de Jesus. Há, por exemplo, um relato em Marcos, no capítulo 10, em que um rapaz se aproxima de Jesus
e disse: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus Cristo disse: Por que você me chama bom? Bom só há um, que é Deus. E Jesus então diz: Sabes os mandamentos? E saiu falando os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, honra teu pai e a tua mãe. E o rapaz, como que interrompendo Jesus, disse: Tudo isso eu tenho guardado desde a minha meninice. E a palavra de Deus nos diz que Jesus, olhando para ele, o amou, se sensibilizou. Não apenas, volto a dizer, uma carga emotiva, mas amou, teve misericórdia daquele rapaz e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto você tem, todas as suas riquezas, e dá aos pobres. Depois vem e segue. E a passagem nos mostra, a narrativa de Marcos nos diz que aquele rapaz saiu triste, porque ele era um homem muito rico. Nessa passagem nós encontramos a sensibilidade de Jesus, o amor de Jesus para com aquele homem, a sensibilidade de Jesus para com a realidade social à sua volta, mas nós encontramos um homem que, embora soubesse a lei, que, embora soubesse recitar os 10 mandamentos, que, embora se arrogasse de guardar tudo que Jesus tinha dito antes, desde a sua meninice, era alguém que não tinha sensibilidade para perceber que lugar os bens deviam ter na sua vida e que o fato de ele acumular, enquanto havia gente morrendo de fome, era uma demonstração eloquente do seu distanciamento do amor de Deus, que é a base dos mandamentos, que é a base do que Deus espera de nós. E ele foi embora triste, pesaroso, porque não estava disposto a dividir com ninguém aquilo que tinha. Mas Jesus revelou-se sensível, misericordioso e interessado em apontar o caminho para aquele rapaz. A Bíblia nos fala de tantos exemplos da sensibilidade de Jesus. Nos fala, por exemplo, da sensibilidade dele com os que têm necessidades, com os que têm fome. A narrativa de Mateus 14 e de João 6 tratam de um mesmo evento, a multiplicação dos pães e dos peixes. E me chama a atenção exatamente a maneira sensível de Jesus para resolver aquela situação. A multidão estava com ele há muito tempo, desde o começo do dia, e já estava entardecendo. E um dos discípulos então chegou para Jesus e disse: Senhor, já está ficando tarde, o lugar é muito deserto, despede a multidão, para que ela vá até os povoados vizinhos e comprem o que comer. E Jesus olhou para os seus discípulos e disse: eles não precisam ir embora. Deem vocês de comer a esta multidão. E eles então se entreolharam e pensaram, e disseram para Jesus: como alimentar uma multidão, cerca de 5.000 homens? Nós só temos 300 denários, e mesmo se achássemos onde comprar comida, o que seria isso para comprar comida para tanta gente? Nós temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes, e João, na sua narrativa, deixa claro que era o lanche de um menino, que tinha levado o seu lanchinho. Estava ali com 5 pães dentro de um cesto, 5 pães e 2 peixes. E Jesus Cristo disse: me tragam esses peixes. E organizou, pediu aos discípulos que dividissem aquele grupo em grupos de 50 e que sentassem em grupos
sobre a relva e olhou para o céu com os 5 pães e 2 peixes e rendeu graças. E depois que rendeu graças, foi entregando aos discípulos para que distribuíssem com toda aquela multidão. E o texto nos diz que todos se alimentaram, todos se fartaram e recolheram ainda 12 cestos dos pedaços de pães e peixes que eles comeram e que Jesus mandou que eles guardassem para uma outra ocasião. Jesus demonstrou então ser sensível à realidade daquela multidão. Parecia ser uma proposta, sob o ponto de vista econômico, muito sensata dos discípulos. Eles não tinham dinheiro suficiente e o dinheiro que tinham não poderiam usar para comprar porque o lugar era deserto. Quando averiguaram, tinha apenas 5 pães e 2 peixes, portanto uma quantidade ínfima de alimento para mais de 5.000 pessoas. Então, sob o ponto de vista econômico, eles estavam sendo muito sensatos, não é verdade? Manda a multidão embora, elas vão se resolver, a multidão vai dar um jeito, ela sai pelos povoados e vai comprando o que comer e vão chegando em suas casas em paz. Mas Jesus Cristo conseguia ver além do que a frieza econômica daquele momento revelava. Ele sabia que aquelas pessoas não iam aguentar caminhar uma distância muito grande. Jesus conseguia enxergar aquelas pessoas ao pensar na sua própria condição como humano e como os seus discípulos. E ele então disse: vocês é que vão alimentar. E o que parece ser uma transferência de responsabilidade se constitui numa oportunidade de aprendizado do que é ter misericórdia, do que é amar verdadeiramente e de saber lidar com os recursos que estão à nossa disposição, contando com a providência divina, com a misericórdia de Deus, mas assumindo o compromisso de ser agente de transformação daquela realidade. Ele agradece a alguém que se dispõe a oferecer um pouco do recurso, que foi aquele menino. Veja que o dinheiro não valeu absolutamente nada naquela hora, porque não havia como adquirir nada com aqueles 300 dinheiros que os discípulos tinham. Mas o que foi decisivo foi exatamente o ato de entrega, de consagração, de partilha do menino. Como já disse outras vezes, eu me recuso a imaginar que aquele lanche foi tomado à força. Ele entregou, ele deu generosamente. Jesus não admitiria que fosse de outra forma, ele entregou. E aquele gesto do menino de partilhar o seu lanchinho foi o que fez com que Jesus então usasse para partilhar aquele alimento com toda aquela gente. Isso significa que nós só conseguiremos realmente uma vida nova se nós começarmos a dividir, se nós começarmos a partilhar, se nós começarmos movidos por sensibilidade de que não apenas nós temos carências, mas há pessoas que estão com carências ainda maiores e ainda mais básicas à nossa volta. Continuará sendo um gesto hipócrita o desejo de feliz ano novo, se nós não conseguirmos enxergar o nosso papel no mundo, se nós não nos sensibilizarmos a ponto de irmos além das lágrimas, de irmos além da comoção, de irmos além do momento de êxtase ou de transe por causa da emoção e fazermos alguma coisa. E não é uma coisa qualquer, é um gesto de entrega, de oferecimento, de partilha para as pessoas que estão à nossa volta
mas isso não como algo isolado, mas como algo transformador no nosso raio de ação menor, mais próximo, mas também como um processo transformador, educativo, nos espaços todos onde nós estivermos, e também que se traduza na forma como escolhemos nossos governantes, na maneira como decidimos em quem votar. Há pessoas que parecem ser postos de bondade, que ajudam um, ajudam o outro, mas quando chega, por exemplo, um momento eleitoral, essas pessoas se vendem, essas pessoas vão atrás de vantagens, essas pessoas acreditam em mentiras, essas pessoas mesmas mentem para poder alcançar objetivos pessoais e sem se importarem com a coletividade. Esse gesto de entrega e de solidariedade deve se traduzir em várias outras instâncias, na maneira como nós encaramos, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, como na maneira, ao perceber que estão destruindo, estão dilapidando um sistema que é o único que se mostra eficaz para combater a Covid-19, por exemplo, sem falar nas outras coisas. Mas já que estamos falando num momento de sofrimento por causa da pandemia, é o SUS quem socorre a nossa população. Os hospitais particulares se valem do SUS para fazerem alguma coisa também, para ajudar minimamente. Mas quem de fato faz a diferença na área de saúde é o Sistema Único de Saúde. Quem de fato faz diferença é o setor público. Num país como o nosso, as pessoas assumem o discurso de ultradireita e mesmo antes de falar em ultradireita, do neoliberalismo. Como diz algumas pessoas, o neoliberalismo, a direita cheirosa, que não é aquela de Bolsonaro, a direita não é aquela direita raivosa e até ridícula, né? Marcada pelo idiotismo, mas é uma direita cheirosa, mas que também tem danado esse país, tentando privatizar tudo, tentando entregar tudo nas mãos da iniciativa privada, na mão de grandes grupos, na mão de, às vezes, familiares seus. Enfim, ser sensível e querer dividir, querer repartir, precisa se traduzir também na maneira como nós enxergamos o nosso papel no momento de fazer as nossas decisões eleitorais. Há uma outra passagem, nós não vamos nos demorar muito mais agora, há uma outra passagem que é Lucas capítulo 10, em que chega um homem, um escriba, estudioso, um especialista da lei. E ele então pergunta a Jesus qual é o maior dos mandamentos. E Jesus responde lhe apresentando uma pergunta: como está escrito na lei? Como é que a lei diz que é ou que são os maiores mandamentos? E aquele homem responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Jesus Cristo então olhou para ele e disse: faz isso e viverá. Faça isso então. E aquele homem, diz Lucas, que querendo se justificar, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus então responde com uma história, com uma parábola. A parábola que ficou conhecida como a do bom samaritano. De um homem que estava andando pelo caminho quando foi vítima de salteadores que o espancaram e roubaram tudo que ele tinha. E o deixaram caído no meio do caminho.
Quando então, depois de algum tempo, foi então passando um sacerdote, um religioso, um representante entre Deus e os homens, mas passou de largo, não teve a menor sensibilidade. Depois passou um levita, também alguém ligado à religião, alguém ligado aos rituais, alguém ligado aos fazeres do templo. E ele então também passou de largo. Depois então foi passando um homem de origem samaritana, que viu o homem, o socorreu, limpou suas feridas, lavou aquele o lugar das feridas, limpou, tratou dos ferimentos, colocou aquele homem numa hospedaria. E então, no dia seguinte, disse para o dono da hospedaria que aquele homem cuidasse dele. E que depois, se ficasse alguma coisa ainda de dívida, que ele pagaria. Ele pagou as despesas e disse se houvesse algum gasto adicional, ele voltaria e pagaria. E seguiu o seu caminho. E Jesus então se voltou para o escriba, que fez a pergunta originalmente, e perguntou: quem foi o próximo daquele homem? E o especialista da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Porque, por causa do preconceito, da discriminação, da atitude excludente que eles tinham com os samaritanos, ele não teve coragem de dizer que era um samaritano. Ele disse: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus disse então: vai você e faça o mesmo. Sensibilidade. Sensibilidade para perceber que o amor de que trata os mandamentos não é direcionado apenas aos nossos queridinhos, apenas às pessoas rotuladas como boas, apenas às pessoas que atendem ao nosso modo de vida, apenas às pessoas da nossa religião, somente às pessoas de boa família, de boa formação, somente às pessoas de bem. Um amor que não é seletivo, a não ser no sentido de dar prioridade e mais urgência a quem de fato mais necessita desse amor. E aquele homem que fez a pergunta entendia que ele podia amar a uns e outros, como os samaritanos, não precisavam ser amados. Sensibilidade que está para além das práticas religiosas. Porque na história que Jesus contou, 2 religiosos passaram de largo. Um que representava Deus para os homens, que era o sacerdote, e um outro que cuidava dos utensílios e de todo o rito do templo, que era o levita. Então, um amor que extrapole, uma sensibilidade que consiga ir além daquilo que a religiosidade pode oferecer. Até porque a religiosidade muitas vezes nos oferece ou oferece às pessoas o desamor. E um desamor o tipo mais perigoso de falta de amor. Porque é uma falta de amor travestida de amor. É uma falta de amor e de sensibilidade que tenta ter uma aparência, uma embalagem de piedade e de misericórdia. E engana as pessoas, ilude as pessoas. Porque esse tipo de amor não consegue ser sensível o suficiente para agir de maneira decisiva, para mudar a realidade das pessoas que sofrem. Deus tenha misericórdia de mim e de todos nós, de termos uma religiosidade assim, de praticarmos, de vivermos essa falsa religiosidade, que apesar de pseudamente aproximar as pessoas de Deus, as distanciam cada vez mais
do verdadeiro amor de Deus. Uma sensibilidade capaz de compreender que nós podemos fazer, nós podemos imitar essa atitude para mudar esta realidade. A nossa oração é que nós comecemos já, que não esperemos o relógio dar meia-noite para iniciarmos o nosso percurso, ou se você já está fazendo isso, para continuar firme no propósito claro de ser sensível à nossa relação uns com os outros, de ser sensível ao que precisa ser feito na nossa relação com o restante da natureza. Sim, eu digo restante da natureza porque a humanidade também é parte da natureza. Às vezes nós tratamos o meio ambiente como se fosse uma coisa diferente de nós, né? O meio ambiente são as árvores, são os animais, são as águas, e nós não. Nós somos outra coisa. Não estamos no meio ambiente, não fazemos parte disso. Somos os exploradores, somos os colonizadores, somos os aproveitadores dos recursos de maneira predatória. E não nos importamos no sentido de dar passos decisivos para uma relação mais amorosa com a casa que Deus nos deu, o oikos que Deus nos deu, a nossa casa chamada terra, para cuidar, para zelar, de maneira bem objetiva, né? Adotando hábitos novos, posturas novas, para que nós realmente contribuamos com o propósito de Deus para esse planeta que Ele formou, que Ele criou. Uma sensibilidade em relação diante das crises, diante das dificuldades que nós enfrentamos. Se nós tivermos a devida sensibilidade, o devido amor, a devida compaixão e misericórdia, antes, como nós estamos propondo, quando outras crises vierem, e olha que os especialistas garantem que coisas piores acontecerão. A Bíblia também diz, e os especialistas concordam, embora não estejam citando a Bíblia, mas as pesquisas têm mostrado. As pesquisas têm mostrado que nós estamos suscetíveis a novas pandemias, a novas crises sanitárias. Nós estamos agora, por exemplo, com mais de 20 países, mais de 22 países, que já notificaram a existência da nova cepa do novo coronavírus. No momento em que se busca a vacina para combater o novo coronavírus, ele está se apresentando já de modo diferente em alguns lugares. Então não é difícil de acreditar e de perceber que novas calamidades poderão acontecer. Então, diante dessa situação, nós precisamos estar em condição de enfrentar as crises. Não estamos falando de se desesperar. Não estamos falando, portanto, de perder a fé, a esperança. Pelo contrário, nós estamos falando de ter fé, de ter esperança, de ter amor, mas de um modo muito objetivo. Não de uma maneira apenas romântica. Não de um modo que se limita às declarações, às felicitações de Natal, de Ano Novo. Mas nós estamos falando de um amor concreto, de um amor efetivo, de uma fé e de uma esperança no modelo daquela que é proposta por Jesus muito antes de Paulo Freire, que cunhou o verbo esperançar, que é justamente agir com a expectativa de que as coisas vão melhorar, mas como quem está fazendo isso acontecer. E não como alguém que acha que vai acontecer do nada, um piscar de olhos. Sabem, esta fé, por exemplo, que leva alguém a orar, pedindo a cura de outro que está com Covid. Mas é uma pessoa que não faz o menor esforço para mudar a realidade. É uma oração hipócrita. É uma oração farisaica.
É um modelo de oração que Jesus condenou. É um modo de oração semelhante ao que o povo de Israel fazia no passado e que Deus disse: estou cansado disso. Quem dera um de vocês, diz lá no profeta em Amós, e diz também em Malaquias, quem dera um de vocês aparecessem para fechar a porta do templo, para vocês não entrarem, para vocês não me importunarem com essas orações. Eu estou farto dessas orações. Eu estou farto da iniquidade com o ajuntamento solene. Então nós estamos falando de orações e de declarações e de formas de fé que se traduzem em ações concretas, mas não apenas para minimizar, não apenas para tornar o dejeto cheiroso, mas para acabar com o dejeto. Não apenas para esconder aquilo que tem sido defecado pela humanidade em suas atitudes, mas para transformar, para limpar, para acabar com com o mal que está presente. Uma fé que não sirva para a manutenção da pobreza, da desigualdade, mas uma fé que ataque as causas da injustiça de um modo geral. Eu quero, nesta noite, então, desejar não apenas um feliz 2021, mas nós queremos desejar o início de novos ciclos, o início de novas ações, o início de novos estilos de vida, capazes de estabelecer novas relações nossas com Deus, uns com os outros, com a natureza à nossa volta, para que nós então possamos de fato ter não somente um ano novo, mas uma vida verdadeiramente nova. Queremos também desejar que, a despeito de tudo isso, Deus intervenha para curar os que estão doentes, para confortar, para consolar as famílias enlutadas, para dar bom senso a quem está sem sintomas de Covid, mas que podem estar contagiados por ela. Podem ser assintomáticos. Podem também ter, não lembro agora a designação, a classificação, mas uma outra forma de apresentação da Covid, que é aquela pessoa que apresenta poucos sintomas insuficientes no sentido de fazer com que ela encare com seriedade a necessidade de buscar ajuda médica. E ela sente ali apenas uma coriza, um espirro, uma tosse, mas passa rapidamente e ela não se dá conta de que está com Covid-19, continua circulando, continua sem máscara, continua sem tomar nenhuma precaução e nenhuma medida responsável e continua disseminando para outras pessoas. Pessoas cujos organismos são mais suscetíveis e que adoecem e morrem. Então a nossa oração, o nosso desejo é que haja esse bom senso em todas essas pessoas. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por confiar em Ti. Obrigado porque nós podemos, Senhor, mesmo em meio à dor que atinge a todos nós, podemos divisar que o Senhor se importa, que o Senhor está atento, que o Senhor já demonstrou cabalmente, completamente, que nos ama, que se importa,
se tornou um conosco, veio viver tudo que vivemos, experimentou no próprio corpo todas as dores, todas as mazelas, todo o mal que nos atinge, que nos assola, e todas as experiências contrárias, adversas, de sofrimento que acontecem conosco. O Senhor sabe exatamente o que cada uma delas significa, porque experimentou isto mesmo em sua própria vida. E hoje continua conosco, continua se importando conosco. Está ao nosso lado, não está distante de nós. A situação, Senhor, só não tem sido pior por causa desta verdade. Porque o Senhor vela por nós. O Senhor está acordado enquanto nós dormimos e vela por nós, age em nosso favor e nos socorre. Então eu quero te agradecer por isso. Quero te agradecer, Senhor, por minha vida, por estar vivo, por estar debaixo dos teus cuidados. Quero te render graças, Senhor, pela vida de minha esposa, pela vida de minhas filhas, pelo meu filho, por minha nora. Te rendo graças, meu Deus, por Suri, a nossa cachorrinha. Te rendo graças, meu Deus, porque o Senhor cuida de nós. Porque o Senhor tem colocado em nossos corações também um conceito de vida que vai além da morte, que vai além do desenlace, Senhor, que não se limita ao tempo de existência sobre a terra. Obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor tem sido nosso socorro, nosso refúgio, nosso socorro bem presente, especialmente nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Obrigado, Senhor, porque tem cuidado de mim, da minha casa, mas tem cuidado dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos seus filhos e filhas. Obrigado, porque apesar dos casos que já existiram na família, os atuais casos de Covid, o Senhor tem cuidado de nós. Te damos graças, Senhor. Te damos graças por outras tantas, milhares que o Senhor curou, que o Senhor restaurou, que o Senhor devolveu à vida. Te damos graças, meu Deus, pelo sistema único de saúde, pelos médicos e os enfermeiros, enfermeiras, médicas, maqueiros, pessoal da segurança, gente da linha de frente, que tem nos ajudado também para que a situação não seja pior. Obrigado por toda essa gente. Obrigado, meu Deus, por aqueles que no exercício de suas responsabilidades têm cumprido a missão, têm cumprido o papel, têm agido de maneira adequada e com a sua ação têm tornado o problema menos cruel, menos difícil. Obrigado, Senhor. E pedimos que o Senhor tenha misericórdia e conforte as famílias enlutadas, como já te pedi antes. Conforta, consola, devolve-lhes a esperança, Senhor, o ânimo para tocarem a vida, para se soerguerem e continuarem nesse percurso por se tornar uma humanidade melhor. Pedimos a tua misericórdia sobre nós, povo brasileiro. Pedimos, meu Deus, que o Senhor continue dirigindo os cientistas, os estudiosos, os microbiólogos, os especialistas na área de infectologia para combater este novo coronavírus, Senhor.
Nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e intervenha para que esse impeditivo que nós temos no Brasil, que é o desgoverno, que são esses atos que têm levado o país a ficar à deriva na luta contra esse mal. Eu te peço que o Senhor interfira, Senhor. Nós vivemos num país cujo Ministério da Saúde nem seringa e nem agulhas suficientes tem. Tirou dos estados a responsabilidade, centralizou e agora não consegue dar conta. Nós te pedimos misericórdia. Nós pedimos compaixão, Senhor, que o Senhor mude esta realidade. Nos conceda a graça de uma vacina eficaz, acessível a todos e a todas, gratuita, Senhor, de modo que todo mundo possa se imunizar, mas tendo a sensibilidade de que nós falamos agora há pouco, de se importar com os que mais necessitam e de ter novas atitudes a partir deste momento. Nós te agradecemos e pedimos, nos conceda a graça de 2021 em que nós superemos ou comecemos a superar todas essas mazelas para sermos a humanidade que o Senhor deseja. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Feliz novo ciclo. Feliz nova vida. Felizes novas experiências de cultivo do amor, que é capaz de nos fazer sensíveis a todas as coisas necessárias para a inauguração de nova vida. Amém. Beijos e abraços fraternos, sem vírus, em cada um de vocês, em cada uma de vocês. Nossa igreja voltará a se encontrar no domingo, se Deus permitir que nós estejamos juntos ainda virtualmente. Abraços.